Boa noite a todos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Continue nos acompanhando. E se você quiser nos fazer uma visita presencial, venha aqui no templo da Igreja Batista do bairro Compensa 2, Rua Xavier Marques 296, Manaus, Amazonas, Brasil. Agradecemos a sua companhia durante esses minutos que vamos passar meditando na palavra de Deus. Convido você que tem sua Bíblia, que abra no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo de 1 a 5 e também o versículo 15. Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 a 5 e também o versículo 15, e assim nos diz a palavra do Senhor. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Deus glorioso, Deus bendito, que habita nos altos céus, graças te damos, Pai Santo, por esse momento maravilhoso, ó Deus, de estarmos na tua presença para juntos adorarmos o teu nome. Pai, abençoa a leitura da tua palavra, dá-nos sabedoria e entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer de nós e o que o Senhor está dizendo na tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Te rogamos em favor de todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai, através dessa live. Que o Senhor venha abençoá-lo, Pai, de maneiras que sejam fortalecidas pela tua palavra, alimentadas, exortadas, ó Deus, te servirem de todo o coração, alma e entendimento. Te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Marcas da salvação pela justificação. Marcas da salvação pela justificação. Deus, ele disse a Abraão, no versículo 1, aí ele diz: ser perfeito. Ele disse a Abraão que ele deveria andar na presença dele. Abraão, seja perfeito, ande assim na minha presença, viva assim. Isto era chamado de santificação. A santificação é a primeira marca da salvação pela justificação. Na próxima quarta-feira nós vamos falar da segunda marca da salvação pela justificação. Hoje, a primeira marca é a santificação. Depois de Abraão ser justificado por Deus, mudou-lhe o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado. E Abraão, pai de muitas nações. Dar o nome a alguém naquela cultura, naquela época, significaria ter autoridade sobre a pessoa que recebeu o nome. Caso Adão, ele deu o nome à criação do Senhor. Adão tinha assim autoridade sobre a criação. E isto nos mostra a autoridade de Deus sobre Abraão. Então Deus muda o nome de Abraão e estava mostrando da autoridade que ele tinha então sobre o seu servo Abraão. Enquanto que Abraão significava pai exaltado, Abraão pai de muitas nações. Então veja que Deus tinha plano maior para Abraão. Não seria ele pai apenas de uma nação, mas Deus está dizendo de muitas nações.
Esse novo nome de Abraão, de Abrão para Abraão, mostrava um novo relacionamento com Deus, início de uma nova vida. Deus estava mudando esse nome, e esse nome dizia que ele iniciava aqui um novo relacionamento e uma nova vida com Deus. O novo nome marcava esse novo relacionamento, esse início de um relacionamento com Deus. Isto é muito importante. Então, dessa mesma maneira, todos que por Cristo foram salvos receberam um novo nome e têm o início de uma nova vida, de um novo relacionamento. Esse novo relacionamento, ele diz que você teve início também de uma nova vida, porque esta nova vida, ela concede à pessoa um relacionamento novo, diferente daquele relacionamento que a pessoa não tinha antes desta nova vida, antes de ter uma experiência com Cristo. É assim que a Bíblia nos diz. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E no livro de Apocalipse, a Bíblia nos diz que, lá João escrevendo em Apocalipse 2,17, que cada um recebe um novo nome, cada pessoa recebe um novo nome. O crente, e este nome é individual, e só ele conhece, assim quando chega diante daquele que deu o nome. Pois isso marca, diz algo muito importante na vida de uma pessoa. Então Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova, é uma pessoa nova, é um novo relacionamento, é uma nova maneira de viver, é uma nova maneira de pensar, é uma nova maneira de andar com Deus, como ele disse a Abraão: ser perfeito e ande na minha presença. Então, desse mesmo modo que fez com Abraão, Deus faz também com Sarai. Sarai significa princesa, ou minha princesa. Isso queria dizer que Sara seria princesa, seria mãe de uma nação e de reis que eram prometidos àquela nação, ou seja, a nação de Israel. Mas Deus vai mudar esse nome para Sara, que significa princesa. Então, Deus elimina esse pronome de minha princesa para princesa. E ele diz no versículo 16 do capítulo 17, e ele diz assim, olha no versículo 16: abençoá-la-ei, dela te darei um filho, sim, eu o abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Agora, não era apenas de uma nação só, mas de várias nações. Deus estava também fazendo dessa mesma maneira com Sara. Deus tinha como propósito salvar toda a família. Deus tinha como alvo principal salvar a família toda de Abraão. Então, Abraão era salvo, Abraão foi salvo por Deus, Sara também salva por Deus, e toda a família estava dentro do propósito de Deus. Deus tem propósito para a família daqueles que o servem, daqueles que tiveram uma experiência com Ele, que tiveram o início de uma nova vida, que trouxe um novo relacionamento. Deus quer usar toda a família, Deus quer usar também a sua família, pois Ele tem propósito na sua família. De Sara sairia muitos reis da terra, a Bíblia nos diz isso, filhos espirituais da sua família. Deus quer também fazer, através da sua família, muitos filhos espirituais para Ele, muitas autoridades espirituais para o reino dEle. Então, Deus quer salvar a sua família. Deus, Ele quer salvar não apenas um, mas todos, e depende de você. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o relacionamento da tua família com Deus? Como tens andado com Deus? Como é que Deus te chama? Você tem sido essa pessoa?
que tem tido um relacionamento com Deus, Deus faz uma exigência a Abraão. No capítulo 17, do versículo 9 ao 14, ele faz uma exigência a Abraão e disse: mas Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então veja bem que Deus ele está dizendo aqui a Abraão ele está falando a Abraão uma exigência. Então, Abraão teria que circuncidar-se. Abraão teria que fazer sua própria circuncisão de seu filho e também de seus servos. Todos eles teriam que ser circuncidados, pois isso fazia parte da aliança com Deus. Era o sinal da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e aqueles servos de Abraão também. Assim também, a santidade de Abraão, Deus exige. Por quê? Porque isso falava da santificação. O povo de Israel separado por Deus. Abraão significava ali, aquela circuncisão falava que ele tinha uma aliança com Deus, era uma dedicação pessoal. E isto fazia grande diferença entre Abraão e os outros povos, que não fazia parte desta aliança com Deus. Esta mudança na vida deles. Deus disse a Abraão, no versículo ainda do capítulo 17, que Abraão deveria andar na presença dele com perfeição. Essa parte dessa dedicação, dessa santificação, é um ajuste de vida, para andar dentro da vontade de Deus, separado, diferenciado de todos. Assim também, cada crente genuinamente salvo por Cristo, aqueles a quem Deus salva, todos eles pertencem a Deus, todos têm uma função de glorificá-lo. Paulo escreve em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós temos como alvo supremo glorificar a Deus. Em tudo que fizermos é para a glória do Senhor. Quando somos salvos por Cristo, ganhamos nossa liberdade, como também um comportamento novo que conduz o crente a glorificar a Deus em seu modo de vida. Quando nós recebemos Cristo como Salvador, Ele nos salvou, fomos libertos do império das trevas e transportados para o seu reino de luz. E então cada crente, ele recebe então essa nova vida, e ele agora vai viver um novo comportamento, e tem como alvo glorificar a Deus. Então essa marca é de todos aqueles que já nasceram de novo, é a marca do crente, é a marca que Deus coloca na vida de todos aqueles que foram justificados. Dê uma olhada na sua vida, se você já foi justificado, pense nisso, se você tem essa marca da justificação, que é a santificação, primeira marca da justificação. Quarta-feira nós vamos falar sobre a segunda marca da justificação. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos pela Tua palavra que foi transmitida nesta noite. Pedimos que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas que estão ouvindo, Pai, e que ainda também irão ouvir. Que o Senhor venha abençoá-la, abrindo o entendimento para que entenda a Tua palavra, e entendendo, creiam, Senhor, nela, e aqueles que não são salvos sejam salvos, e os que são salvos sejam fortalecidos por ela, Senhor, e aqueles que outrora te serviam, que não estão mais servindo, volta-se para Ti, e os enfraquecidos na fé sejam fortalecidos. Assim, nós te agradecemos no santo nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém.